Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Nós vamos conversar hoje sobre direitos de pessoas com TEA e com TDAH com a doutora Carla Bertin. Eu acho que ela já apareceu por aqui. Vamos ver se ela vai entrar. Vai. Boa noite, pessoal. Noite. Opa, Ai, que muito bom. bom estar aqui com vocês. Deixa eu ver. Eu tô com a imagem torcida porque eu me vejo toda esticada pro lado. Ou tá normal para vocês? Acho que tá um pouquinho distorcida, sim. Peraí, vamos mexer aqui. Ah, acho que agora melhorou, né? Ah, melhorou. Melhorou. Opa, aqui. Então, bora. Bora. Gente, eu estou muito feliz, muito feliz. Essa é a maravilhosa doutora Carla Bertin, uma advogada muito, muito, muito competente. É muita sorte da gente tê-la aqui conosco. E uma pessoa incrível, assim, de uma sensibilidade única, né? E é difícil as pessoas unirem essa excelência nas suas áreas de atuação com essa sensibilidade como pessoa, como ser humano, né? E eu tive o prazer de encontrá-la e o privilégio de perceber tudo isso. Mas se apresenta pra gente. Todo mundo já lhe Bom. conhece, mas... Mas tem gente que não conhece, né? É engraçado isso, né? Às vezes a gente acha que todo mundo conhece, e não. Esses dias, semana passada, eu estava fazendo palestra numa clínica, e aí eu falei: olha, para quem ainda não me conhece, metade das mães não tinha a menor ideia quem eu era. Então, isso é muito legal. Mas vamos lá. Eu sou Carla Bertin, sou advogada, sou contabilista, mas meu maior currículo, na verdade, é ser mãe do Gabriel. Um pré-adolescente com autismo, já tem 11 anos, tem quase 1,70 m, o bichinho tá grande pra caramba, e eu aprendi muito com ele, me apaixonei pelo autismo, fui fazer uma pós-graduação em intervenção precoce no autismo, porque desde o diagnóstico dele a gente só estuda sobre isso, mas eu achava necessário ter uma formação formal, né, com uma pós-graduação sobre isso, fiz também uma pós em direito da pessoa com deficiência, porque a gente, verdade, antes do Gabriel, eu nunca tinha parado para pensar em direitos da pessoa com deficiência. Eu nem sabia que autismo era considerado deficiência para todos os efeitos legais. Então, o Gabriel fez uma super revolução assim na nossa vida. E por conta dele, ele inclusive está dormindo já, mas mandou um beijo para a tia Betânia, Ai, tá que bom? bom. Mas por causa dele a gente criou o Autismo Legal e hoje em dia eu falo que o Autismo Legal é como um filho mais novo. Dá um trabalho lascado, né? Dá despesa, a gente ama, eu não consigo me ver sem o Autismo Legal. É um projeto que eu acredito que de verdade que foi Deus que falou: olha, cuida disso que eu vou te ajudar. É verdade, é verdade. É um projeto muito especial e que, nossa, vai se expandir, né? Tem se expandido, né? Daqui a pouco a gente vai falar também sobre alguns desdobramentos. Agora a gente tem um aplicativo, né? Uhum. Então vai ser incrível. E falar sobre esse assunto, até começou uma campanha agora há pouco, inclusão escolar já, não é? É super importante. E falar sobre esse assunto de inclusão é falar sobre a vida, não é? Exatamente. É falar sobre a Perfeito. vida. Então, todos nós precisamos ser incluídos, cada um nas suas particularidades e necessidades específicas. Uhum. Mas a gente precisa entender o que é
no que a gente tem respaldo legal, quais são nossas obrigações também, como é que a gente Perfeito. recorre a isso, quem fiscaliza. Então, assim, para a gente não ficar achando que pode fazer algumas coisas que na verdade não pode e que Uhum. não precisa fazer nada, quando na verdade talvez a gente precise fazer algumas coisas também, não Aham. é? Então a Uhum. gente convidou a doutora Carla para conversar e assim, chegaram milhares de perguntas, milhares, Ui, que milhares, milhares. medo. E eu me controlei para não colocar as minhas, mas Pode colocar, eu vou tentando responder. e aí, doutora Carla, eu queria começar perguntando assim, o que a lei estabelece que deve ser feito para a inclusão de pessoas com TEA e TDAH? De maneira separada, porque se a gente põe junto, mistura um pouco. O que é direito de uma pessoa com Uhum. TEA, o que é direito de uma pessoa com TDAH. Então, o que a Uhum. lei define como direito para que essa pessoa seja considerada incluída em escola, Vamos universidade? lá. Eu gosto muito dos dois temas. Antes do diagnóstico, ou melhor, quase que ao mesmo tempo do diagnóstico do autismo do Gabriel, a gente também recebeu o diagnóstico do TDAH do Caio. Caio é meu filho mais velho, que é avesso a câmeras, então só em algumas pouquíssimas fotos que vocês conseguem olhar lá na linha do tempo, vocês encontram o Caio, mas o Caio tem 21 anos, vai terminar o curso a faculdade de arquitetura no ano que vem, e ele recebeu o diagnóstico de TDAH e altas habilidades. Assim como o autismo, o TDAH foi uma nova descoberta para a gente. Né? E muitas coisas começaram. Eu falo que eu acho muito interessante a questão do quebra-cabeça, do símbolo do quebra-cabeça para o autismo, com todo respeito a quem gosta do símbolo do infinito, colorido e tal, é uma questão de gosto, mas para mim, o símbolo do quebra-cabeça do autismo é muito didático, porque são muitas características separadinhas que quando eu olhava eu não tinha a menor ideia que aquilo se encaixava. E que depois de encaixar, estava na minha cara que aquilo era autismo. Mas quando eu conheci o TDAH, também muita coisa começou a fazer sentido. Né? Muitas questões relacionadas ao Caio, a gente começou a entender melhor essa questão da necessidade de estimulação muito, muito intensa para a produção, essa questão do postergar e tudo. E eu tenho minha suspeita que eu tenho um pezinho no TDAH, mas ninguém me diagnosticou ainda. Eu às vezes, fico me autodiagnosticando. Acho que é legal a gente separar uma coisa da outra, apesar de que muitas pessoas, né, com autismo têm o TDAH como Sim. comorbidade. Às vezes tem pessoas, né, que têm o TDAH muito forte, acaba mascarando o autismo, Isso. principalmente se a gente tem um autismo junto com altas habilidades acaba compensando os déficits do autismo. Então está sempre muito interligado, é muito importante que a gente entenda. Eu vou falar primeiro do TDAH, porque é legislação muito mais recente e os direitos estão um pouquinho mais limitados. Quando a gente falar do autismo, aí a gente entra em direitos muito mais amplos. Por quê? Porque o autismo, de acordo com a Lei 12.764, é considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, a gente abre um leque muito grande de direitos. Quando a gente fala do TDAH, é importante que, antes que a gente entre especificamente no TDAH, a gente tem que lembrar que a gente tem o direito à educação garantido na nossa Constituição, que é o direito à educação para todos, educação de forma integrada. A gente tem a educação em igualdade de condições para todas as pessoas. Só esse no artigo 206, eu tô com todas as leis aqui na minha cara, para não ter perigo de esquecer nenhuma. Mas na Constituição Federal, no artigo 216 da Constituição de 88, já deixa muito claro que o direito à educação é em igualdade de condições para o acesso e para a permanência na escola. Vamos parar e pensar um pouquinho. Se a gente respeitasse, né? Se nós, como Brasil, tivéssemos a Constituição respeitada, na realidade, a gente nem precisava de uma série de outras leis que foram sendo criadas posteriormente. Se a gente está falando do acesso e a permanência para todo mundo, a liberdade de aprender, a pluralidade de ideias, de concepção pedagógica, tudo isso está garantido na Constituição. Não é lei nova, é coisa antiga já.
e que, infelizmente, não tem sido respeitado. Se a gente andar um pouquinho mais para frente, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases, que é a Lei 9.394, que é a Bíblia das escolas. A Lei de Diretrizes e Bases. E diz ali que os sistemas de ensino vão assegurar o ensino individualizado, adequado a alunos com deficiência, transtorno, altas habilidades, né? Porque muitas vezes a gente ouve essa questão das altas habilidades, defendendo um pouquinho meu peixe, porque o Caio tem altas habilidades, né? Mas muitas vezes, principalmente nós mães, quando a gente fala para alguém, meu filho tem altas habilidades, aquilo que era conhecido como superdotação, alguém fala para você, uau, que incrível, parabéns. É uau, é incrível e é parabéns por um lado. Mas, por outro lado, traz uma série de consequências que não são tão uau dessa forma, né? Tanto que, no mesmo artigo que a gente fala de pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, que naquela época não existia ainda o nome transtorno do espectro autista, as pessoas com superdotação também estão incluídas ali, com o mesmo tipo de adaptação, e isso é muito importante. A gente tem uma lacuna muito grande de legislação com relação às pessoas com TDAH, assim como outros CIDs. Eu não vou entrar em deficiências, porque TDAH não é considerado deficiência, tecnicamente falando, sim, ok? Mas dá para a gente argumentar nessa linha aí. A gente tem uma lacuna muito grande de as pessoas com TDAH têm tentado buscar direitos. Normalmente, sempre foi concedido um tempo a mais na prova, um espaço separadinho e tal, mas normalmente era ainda naquela questão da barganha, do favor, eu sou uma escola boazinha, então eu vou te permitir e tal. Até que, no final do ano passado, dia 30 de novembro, vai fazer um ano agora, inclusive, a Lei 14.254, ela traz direitos da pessoa com TDAH, que não é considerado pessoa com deficiência, mas traz o direito à educação adequada, à proteção dessa pessoa com TDAH, ela traz não só TDAH, dislexia, descalculia e todas essas alterações no aprendizado garante as alterações e as adaptações para o melhor aprendizado e desenvolvimento. Então, se a gente precisa de uma lei que deixe claro quanto a adaptações, e aí a gente está falando de adaptações de um tempo maior de prova, adaptação do conteúdo, vamos pensar de uma forma meio lógica, não necessariamente a gente falando sobre lei especificamente, porque a lei não traz tantos detalhes assim, mas ela traz o objetivo da lei, a ideia do que aquilo protege. Vamos pensar o seguinte, né? Todo mundo já estudou aqui ou ainda estuda. Uma semana antes da prova, o que o professor faz normalmente? Faz uma revisão com os alunos, onde ele traz ali o que é mais importante, que foi de mais importante que ele se ensinou naquele mês ou naquele bimestre, e ele relembra com os alunos. O aluno, por exemplo, com TDAH, tem o direito a receber esse resumo do professor, ou então a receber já páginas específicas. Porque normalmente o que o professor fala? Vai cair na prova capítulo 11 e capítulo 12. Mas, na realidade, ele está querendo dizer que no capítulo 11, na página 57, o mais importante é o parágrafo 2. Na página 58, nem precisa olhar, na página 59 é o capítulo 1º e o capítulo 3º, por exemplo. Por que entregar capítulo 12, 13, se eu posso especificar as páginas e os parágrafos importantes? O professor já fez isso na classe. Isso, inclusive, é uma técnica que as pessoas com TDAH devem ficar esperto. Fique esperto na revisão. Na revisão, o professor entrega tudo que vai cair na prova, né? Mas é um direito que tem. Muitas vezes o aluno com TDAH tem dificuldade em textos muito complexos, né? E os professores gostam, parece que, de textos extensos, com duplo sentido e tudo mais, e isso é muito complicado. É um direito que o aluno com TDAH tem de um texto reduzido. Como que a gente vai, por exemplo, solicitar isso para a escola? Eu tenho que documentar. Então, eu preciso de um laudo no relatório da fono, da pedagoga, dizendo que para aquele aluno, o máximo de um enunciado é de 4 linhas. É aquilo que ele consegue entender. Que quando for feito mais de uma pergunta dentro do mesmo enunciado, porque normalmente, né, dá um texto comprido e faz 1, 2, 3, 4 perguntas. Sim. Bom, que o professor desmembre essas perguntas. Pergunta número 1, tal. Pergunta número 2, tal. Ou
se aquele aluno consegue ler um texto um pouco maior, que as palavras, as frases, termos, estejam em negrito ou estejam sublinhados. Isso é um direito. E aí, o que eu vou falar agora serve tanto para TDAH quanto para autismo. É muito importante que a gente leve o mais mastigadinho possível para a escola. As adaptações que aquele aluno necessita. Porque muitas vezes a escola não sabe, isso não dá o direito de não fazer. Muito claro fique isso. Não é porque eu não sei que eu não vou fazer. A lei é muito clara, dizendo que ninguém pode se escusar, deixar de cumprir a lei, alegando desconhecimento, ok? Isso é claro. Mas, se eu estou pedindo adaptações, se eu estou pedindo alterações, eu preciso deixar documentado o que aquele aluno necessita. Dê exemplos, né? A dica para os terapeutas, traduza em termos simples aquilo, porque às vezes os profissionais estão tão acostumados com termos técnicos, que eles colocam termos técnicos ali e a escola não entende, né? E a gente evita muitos conflitos quando a gente coloca de uma forma mais simplificada para que todo mundo entenda. Então, a pessoa com TDAH tem legalmente esses direitos específicos garantidos. Agora, posso colocar uma pulga atrás da orelha de todo mundo? Sim, por favor. Ok. Se a gente vai para a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, ela traz a definição do que é uma pessoa com deficiência. Eu vou pedir, ele é bem curtinho. Diz assim: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo porque às vezes eu quebrei meu braço, eu fiquei um tempo com ele imobilizado, que é diferente de eu perder a mobilidade definitiva dele e tal. Então, por isso que traz esse termo. De natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Que interação com uma ou mais barreiras são as dificuldades do dia a dia, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Vamos pensar um pouquinho numa pessoa com TDAH. Não aquele TDAH leve, um TDAH um pouco mais comprometido. Sim. Eu consigo classificar ela facilmente como uma pessoa com deficiência. Porque ela tem impedimentos de natureza mental e intelectual, não estou dizendo que ela tem deficiência intelectual, mas é uma questão também do neurodesenvolvimento. O TDAH está aqui no cérebro, né? Que impede que ela tenha uma participação plena e efetiva e igualdade de condições com as outras pessoas. Ela não vai conseguir me entregar a mesma coisa que uma pessoa sem o TDAH consegue. Sim. Então, tecnicamente, e eu entendo que em juízo, você consegue muito bem caracterizar, desde que muito bem documentado e tudo mais, caracterizar uma pessoa com TDAH como uma pessoa com deficiência. E ela ter acesso aos direitos de uma pessoa com deficiência. Óbvio que desde que bem provado. Não vão sair por aí falando que eu disse que é deficiência, porque, de acordo com a definição da Lei Brasileira de Inclusão, dá para a gente enquadrar também. Doutora Carla, posso fazer um comentário e uma dúvida ao mesmo tempo? Às vezes a gente ouve assim, a lei trata do objeto em questão, né? Mas não traz essas minúcias, não traz isso detalhado. E muitas vezes isso pode estar a serviço do que as pessoas chamam de brechas na lei que abrem margem para que isso não seja cumprido. Sim, claro. Né? Quem não quer cumprir a lei diz que não está claro o que eu preciso fazer. Né? Existe uma grande movimentação da comunidade que defende os direitos da pessoa com TDAH em regulamentar, em deixar um pouco mais mastigado esses direitos. Mas vamos pensar na nossa comunidade agora, a comunidade das pessoas com autismo. A gente tem um monte de coisa muito bem mastigado. E ainda tem um monte de escola, um monte de universidades, um monte de empresas que falam que não, isso é só para escola pública, não, isso é só para criança, não, isso não está muito claro, não, é só para quem meia entrada, é só para lugares públicos, não é para instituição privada. Então, sempre vai ter gente alegando que não está muito claro. Isso é má vontade. Óbvio que tem lugares que a gente chega e que às vezes eles não conhecem de fato o que está garantido na lei. Mas a partir do momento que você traz o que está garantido e insistem nessa história de que não está muito claro,
eu entendo que isso claramente é discriminação. Em razão da deficiência ou em razão do TDAH, que pode ser equiparado à deficiência, desde que bem documentado, isso é considerado discriminação. É Aham. descumprimento legal, é crime, registro de boletim. E aí, se a gente pode esticar, eu emendo numa outra pergunta, né, que você falou no comecinho, onde denunciar? A gente deve procurar, o primeiro lugar, você procura a Secretaria de Educação da sua cidade. Você pode abrir reclamação no MEC. Se a gente está falando em escolas particulares, você abre reclamação no PROCON, no Reclame Aqui, no consumidor.gov.br, que é tipo um Reclame Aqui do governo. Você pode registrar o boletim de ocorrência. Mas sempre, 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 nunca esqueçam disso, levem isso para a vida. Sempre documentem o que vocês estão pedindo. Sim. Porta de escola não é lugar para pedir nada. Escreva. O seu filho precisa de uma determinada adaptação? Leva relatório, leva laudo. Isso serve para educação, isso serve para alimentação, né? Você sabe muito bem, melhor do que eu, tem crianças que têm muita restrição alimentar. Muitas vezes é uma questão sensorial, um terapeuta ocupacional trabalha, muitas vezes é uma questão Da motricidade da orofacial. motricidade, exato, né? É. Nada como ter uma profissional com a gente, né? Mas muitas vezes é uma questão da motricidade, a dificuldade da eglutição da criança e tudo Isso. mais, né? E aí a gente ouve muito, principalmente quando a gente fala em escolas dos pequenininhos, e eles dizem, não, a gente não pode deixar entrar nenhum alimento de fora, porque tem o risco de contaminação e tudo mais e tal. Isso. Não é A uma Anvisa não questão de permite, né? exato e tudo. Agora vamos pensar o seguinte: não é uma questão de querer, não é que o meu filho prefere uma bolacha de morango em vez da bolacha de chocolate. Se ele só consegue comer a bolacha de morango, e eu tiver documentado, eu tiver um relatório de uma nutricionista, por exemplo, dizendo Uhum. que essa criança tem restrição alimentar muito severa e que, por enquanto, ela só consegue se alimentar de bolacha, da bolacha de morango da Tostines. Sim. É aquela bolacha de morango da Tostines que vai ser servido para ela na escola. Está documentado. E aí a gente volta para uma outra coisa que está na Lei Brasileira de Inclusão. Isso é chamado de adaptações razoáveis. Essa questão das adaptações razoáveis eu gosto tanto, tanto, que eu tenho uma palestra de 2 horas que eu só falo a respeito disso. É qualquer coisa que seja necessária uma adaptação, desde que eu comprove a real necessidade que eu solicite por escrito, é um direito de toda e qualquer pessoa com deficiência. E negar a adaptação razoável, de acordo com o artigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão, é crime de discriminação. É registro de boletim de ocorrência, tem multa, tem pena e tudo mais. É muito sério isso. Mas Muito. muitas vezes nós, pais, não sabemos e a gente fala, puxa, que pena, eu vou ter que pegar meu filho 11 horas na escola porque ele não está comendo nada. A escola liga, porque eles não podem ficar, principalmente quando a gente fala dos pequenininhos, eles não podem Sim. ficar o dia inteiro com a criança sem comer. E aí eles ligam para a família, olha, precisa buscar seu filho porque ele não comeu na escola. Não comeu, Exato. porque a escola não apresentou e não deu para ele a alimentação, que é a única que ele consegue comer. Né? Então É, tem muita coisa envolvida nisso. muita coisa. E foi tão bom você ter falado sobre alimentação, porque é muito comum, cada vez mais comum a gente ter transtornos alimentares, né? É, e isso precisa ser tratado com a seriedade que exige. Então, assim, é muito diferente, como você falou, eu prefiro isso do que aquilo e eu não consigo comer outra coisa neste momento da minha vida, porque eu não tenho minha função mastigatória de maneira eficiente, eu sinto muita dor e cansaço se eu tiver que mastigar, ou porque Uhum. eu tenho uma aversão àquele cheiro, àquela cor, àquela textura. Então, assim, tem Uhum. tanta coisa envolvida. Pode ser até um problema gástrico que não foi ainda identificado. Então, isso é uma coisa muito séria Exato. e precisa ser respeitada, precisa ser tratada com a seriedade que exige. Se a gente não pode levar o alimento para a escola precisa providenciar, porque essa é uma questão de saúde, né? Exato. Mesmo que seja uma criança, às vezes a gente escuta assim, é uma criança muito mimada, só come isso, tá? Ok. Só que se desenvolveu aqui um problema e a gente precisa tratá-lo para que ele tenha resolutividade. A gente não pode fazer isso obrigando. A gente precisa fazer isso através de aproximações com orientação profissional, com todo o respeito. Exato. Você sabe uma coisa? Eu gosto muitas vezes nessas palestras, eu gosto muito de dar um exemplo.
Imagina que você está chegando em uma reunião e você está numa cadeira de rodas e a gente tem os 2 degraus para chegar até a sala de reunião. E alguém fala, vamos, vamos, só 2 degraus, vai, levanta, para. Você consegue, eu acredito em você. Vamos lá, Betânia, Betânia. Vamos, Betânia, você consegue. Levanta um pouquinho, para de frescura. Vamos, 2 degraus, você consegue. Entende? Chega a ser ridículo a gente fazer um paralelo desse, mas para que fique muito gritante que uma coisa é não querer e a outra coisa é não conseguir. Isso. Então, o aluno não gosta de tal coisa. A gente pode oferecer e deve, né? Os nutricionistas dizem que a gente deve, se não me engano, oferecer pelo menos 20 vezes um determinado tipo de alimento, até eu chegar na conclusão que não, para aquela pessoa aquele alimento não rola. Sim. Mas uma coisa é não conseguir e a outra coisa é não gostar. Por isso que tudo que a gente solicita, a gente tem que documentar. Porque senão fica no nível de, meu filho não gosta. Bom, mas quem disse que seu filho não gosta? Não, a gente precisa oferecer. E a gente fica naquela briguinha desnecessária. Exato. Porque se meu filho precisa, ele necessita, o que ele necessitar e eu documentar que ele necessita, é o que ele vai ter ali na escola. As adaptações na escola, no prédio, no ambiente de trabalho, porque a gente está falando de pessoas com qualquer idade. Exatamente, era isso que eu queria muito falar também, assim, que essas campanhas que são feitas geralmente versam em torno de crianças, mas as crianças viram adolescentes, que viram adultos, que viram idosos. E as pessoas precisam de ajuda e de suporte ao longo da vida. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. E as pessoas com necessidades especiais precisam de suporte especial, direcionado para elas, em todas as fases da vida. E aí, assim, será que a gente tem como resolver uma situação que acontece, por exemplo, a gente tenho muitos casos assim, a gente escreve um relatório super pormenorizado, com exemplos, uma linguagem bem acessível e tal, e às vezes a instituição não recebe aquilo ali e não quer dar um documento dizendo que não vai fazer, que não, né, entende? Nenhuma família que eu acompanho, na verdade, recebeu um documento da escola ou da faculdade ou do trabalho. Dizendo que não. Dizendo que não. Isso é dito verbalmente, mas... Vou dar uma dica para vocês que vocês não podem esquecer, ok? É para levar também para a vida essa dica. Lembram que eu falei que a gente precisa documentar tudo que a gente pede? Sim. Por quê? Porque se eu provo o que eu pedi, vou dar um exemplo para você. Você me mandou uma mensagem, falou, Carla, vamos fazer uma live? E eu respondi, vamos, a gente combinou dia, combinou horário, combinou assunto, combinou tudo, tal, ficou tudo certinho. E nós estamos aqui fazendo a live. Vamos usar um outro exemplo agora. Você mandou uma mensagem para mim. Carla, vamos fazer uma live? Eu tinha 2 alternativas. Responder para você, não, Betânia, de jeito nenhum, não vou fazer live com você. E você tinha a resposta de que não ia rolar a live. Agora, eu poderia ter recebido a sua mensagem e não ter te respondido. Eu simplesmente não te respondo. Você ia ter a live comigo? Não. Não. Eu não falei que não. Mas o meu silêncio surtiu o mesmo resultado de eu falar que não para você. Isso é chamado de negativa tácita. Eu não falei que não, mas eu não fiz absolutamente nada que respondesse ao que você pediu. Por isso, eu vou voltar, que é tão importante a gente documentar o que a gente pediu. Vamos para exemplos? Eu tenho um relatório dos terapeutas, do médico, dizendo que meu filho precisa de acompanhante especializado. Vamos abrir um parênteses aqui, deixando claro que o acompanhante especializado é uma coisa e AT é outra coisa. Tem muitos profissionais, muitos médicos prescrevendo uma coisa, querendo outra, e muita gente fazendo confusão. Tem um vídeo que eu explico com detalhes, um e outro, mas só relembrando. O acompanhante especializado é o profissional que trabalha na área educacional e é fornecido pela escola gratuitamente. O AT é aquele que aplica o plano terapêutico, trabalha na área de saúde, é fornecido pelo plano de saúde ou pela família em contrato particular, ok? Então, não adianta eu pedir AT para a escola, porque a escola não tem que me dar AT. A escola não é obrigada a fornecer um profissional que faça terapia. AT, terapia. Acompanhante especializado, professor auxiliar, professor de apoio, é aquele que trabalha na área educacional. Bom, esclarecido isso, vamos voltar então. Eu preciso do acompanhante especializado.
O médico deu, tem relatório e tudo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar uma cartinha para a escola solicitando isso. Ai, Carla, como que é essa cartinha? Não tem nenhum requisito específico, mas lá no site do Autismo Legal, no artigo que eu falo sobre direitos do autista na escola, já tem um modelinho. Você baixa e usa aquilo como referência, ok? Você solicita para a escola. Você leva aquilo em duas vias. As duas assinadas, uma via você deixa com a escola e a outra você pede para a secretária, para quem receber, assinar que recebeu. Muitas escolas já estão ficando espertas e não assinam que receberam. Você faz? Não tem problema. Eu vou colocar lá que no dia 21/11, às 21h30, a secretária Betânia se recusou a assinar. Eu saio da escola e eu vou para o correio e eu coloco aquela cartinha onde eu escrevi a parte de baixo que a Betânia recusou assinar e eu coloco com a R, que é o aviso do recebimento, ou por SEDEX. Porque a escola não vai negar o SEDEX para o correio e eles vão receber. Por que é importante isso? Porque eu tenho que provar que eu pedi. Sabe por quê? Se não, daqui uns 6 meses eu chego lá na Secretaria de Educação, por exemplo, e eu falo, olha, eles não querem e tal, a Secretaria de Educação entra em contato com a escola fala, não, imagina, mãezinha, a gente está aqui para te atender. Eu não sabia que ele precisava. Que isso? Vem aqui, semana que vem a gente já coloca alguém. Então, a gente precisa provar que a gente solicitou, porque senão fica naquela história de que eu pedi e você fala que você nem sabia disso, imagina, a gente está aqui para te atender. Então, a gente precisa solicitar por escrito. 15 dias, né? É uma forma muito clara para que todo mundo entenda a importância da gente, né? Os advogados falam tanto de prova, prova, prova. Por que prova? Se eu conseguir comprovar o que eu estou dizendo, porque senão a minha palavra, a palavra de alguém, a gente vai ficar nesse impasse, patinando, sem andar. Não existe nenhum lugar na lei que diga o prazo que a escola tem para providenciar isso. Mas 15 dias é um prazo suficiente para que a escola consiga se organizar e providenciar alguém que acompanhe aquele aluno. Se em 15 dias a escola falar que não, eu acho pouco provável que a escola diga que não, ou a escola simplesmente não te responder, ou a escola falar, olha, esse serviço nós não oferecemos, mas se vocês quiserem contratar, eu até posso indicar alguém, ou se você quiser, você me paga tanto por esse profissional. Qualquer coisa que eu falei, qualquer exemplo que eu dei, é ilegal. O que a gente faz? Deu 15 dias, ninguém respondeu ou deu qualquer uma dessas desculpas, você procura a Secretaria de Educação. Você vai levar lembra aquele papel que a gente provou, que pediu na escola? A gente vai levar na Secretaria de Educação e vai solicitar na Secretaria de Educação por escrito também. Sim. Não tem o modelo? Tem um modelinho lá no site para a Secretaria de Educação. Você usa, aquilo é só uma referência. Pode copiar ou pode fazer parecido, só para vocês terem ideia. Você vai solicitar na Secretaria de Educação. Normalmente, quando chega na Secretaria de Educação, a conversa muda um pouco. Ok? Se deu mais 15 dias e nada aconteceu, pode registrar boletim de ocorrência, porque isso é discriminação. Lembra que eu falei de adaptações? Sim. Se meu filho precisa de um acompanhante especializado na escola para que ele aprenda de forma adequada, e a escola não está fornecendo, entende que ele está negando essa adaptação? Sim. O artigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão diz que negar a adaptação razoável é crime de discriminação. Então, você pode registrar boletim de ocorrência, pode procurar o fórum da sua cidade, você pode abrir reclamação no MEC, você abre reclamação, reclama aqui e tudo mais. Se a gente vai falando de escolas públicas, a única diferença é que você solicita a primeira vez já direto na Secretaria de Educação. Tá? Porque a escola, você pode até solicitar na escola, mas eles vão remeter para a Secretaria de Educação quando a gente fala de escolas públicas. Sim. Mas o caminho é exatamente o mesmo. E se não deu certo por bem, vai ter que dar por mal. Procurem juízo. A prefeitura às vezes fala, eu não tenho dinheiro para contratar os profissionais. Não é nossa responsabilidade arrumar verba pública. É dos gestores, ok? Então, eles não têm verba, procure o fórum da sua cidade, que quando o juiz falar, você precisa arrumar um profissional, eles vão dar um jeito, vão tirar dinheiro de algum lugar. Nossa, sensacional essa orientação. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe, não sabia, né? Uhum. A gente precisa realmente compartilhar. E aí eu peço que quem está aqui com a gente compartilhe essa informação, que ela é muito importante, muito mesmo. Porque as pessoas geralmente ficam com aquela... documentam e ficam sem nada. Nossa, resolveu isso daí. Muitas vezes a gente fica muito tempo esperando pela escola. Hoje ainda uma mãe entrou em contato comigo e falou, olha, eu pedi esse professor auxiliar no começo do ano e até agora não me forneceram. Betânia, você conhece isso muito melhor do que eu. Você é um profissional da área da saúde e trabalha anos com isso. Mesmo que eu entre com processo contra a escola, deixa eu dar uma dica para vocês.
Se você solicitou o profissional de apoio, adaptação e tudo mais, e a escola não forneceu, se a gente está falando de escolas particulares, você pode pedir em juízo toda a mensalidade de volta, o dinheiro do uniforme, do material escolar e tudo mais. Porque pensa comigo, eu contratei a escola para o serviço de o quê? De educação, não é? Sim, Eu sim. contratei eles para prestarem um serviço de educação para o meu filho. Se eles não prestam esse serviço de educação, o contrato está rescindido. Eles não estão prestando o serviço que eles foram pagos. Se eles não prestarem esse serviço, eles têm que me devolver todo o dinheiro. É que isso dói tanto, isso tem um desgaste tão grande para a família que a maioria de nós a gente acaba deixando de lado. É. Mas é um assunto muito sério. Agora, vamos esquecer essa questão de dinheiro um pouquinho. Vamos pensar só no desenvolvimento infantil. Imagina essa mãe que me procurou hoje e que falou que ela pediu no começo do ano e até agora a escola não forneceu. O filho dela, além da mensalidade, era uma escola particular e tudo, além de tudo isso, ficou um ano inteirinho sem aprender praticamente nada. Isso a gente não recupera. Dinheiro até pode voltar, mas mesmo que eu receba uma indenização muito grande, eu não consigo devolver esse tempo de aprendizado, né? Essa neuroplasticidade e tudo mais. Então, a gente não pode esperar de jeito nenhum. Isso é muito sério. É o desenvolvimento dos nossos filhos. É muito sério. E assim, a gente entende que é difícil, que é sofrido, uma coisa que é direito e que deveria ser um espaço de acolhimento também, de exercício do respeito, né? Mas se a gente não faz nada, a gente está também sendo um pouco conivente com a situação, Exatamente. não é? Exatamente. A gente está sendo cúmplice, né? Se você É, sabe que um crime está acontecendo e você não faz nada, você é considerado cúmplice. Agora, pensa uma coisa. Eu sei que é muito dolorido, por exemplo, acontece um negócio desse, negam matrícula. Posso falar disso? claro. Negaram matrícula, falaram para mim, olha, mãezinha, a gente já preencheu nossa quantidade de alunos de inclusão para essa turma. Ó, vou olhar no fundo do olho de vocês. Não existe lei em lugar nenhum que fale que existe limite de alunos de inclusão. Existe, tem vaga ou não tem vaga. Se tem vaga, não importa se o aluno é de inclusão ou é regular, se tem CID, se não tem CID. Se tem vaga para qualquer um que procurar. Ou, não, nós não temos vaga para o sexto ano na parte da manhã. Ok, ninguém precisa criar vaga para o meu filho, porque meu filho é autista. Sim. Ok? Tem ou não tem vaga. Mas eu Uhum. imaginar o seguinte, eles falam, mãe, não tem vaga, e eu descubro que tem. E aí você fica pensando, né? Muitas mães falam para mim, cara, mas eu não vou obrigar para a escola receber meu filho, porque se eles não queriam nem fazer a matrícula, como que eu vou deixar meu filho numa escola que eu sei que já não, né, não trabalha Sim, direito? Ok. Eu também não teria coragem de obrigar, principalmente quando a gente fala de escolas particulares. Em escolas sim, públicas, não tem essa questão pessoal, mas em escolas particulares, muitas vezes, tem essa falta de confiança pessoal, se nega a sim, gente brigar e tudo. Mas, pensem o seguinte, nós precisamos trabalhar em equipe. Se negaram para o seu filho, Betânia, procura uma outra escola, mas sim, denuncia essa. Porque sim. quando eu for procurar para o meu filho, essa escola já teve trabalho para se explicar porque negou para você e Sim. provavelmente não negue para mim. Se eu passo em outra e negaram também, eu denuncio essa escola. Quando você chegar lá, talvez eles pensem duas vezes. Porque acontece desse jeito, né? É um outro exemplo que eu gosto muito de usar nas palestras. A gente, não sei se você lembra, quando começou a ser obrigatório o uso do cinto de segurança. Sim, Quando eu faço essa pergunta, todo mundo fala, ah, eu lembro. Eu falo, não, ninguém lembra quando era obrigatório. A gente lembra quando a gente começou a tomar multa. sim. Né? Todo mundo teve que gastar dinheiro com multa até que a gente se condicionou. E hoje em dia você está manobrando o carro no estacionamento, você passa o cinto de segurança. Exato. É automático. Você não pensa mais, vou colocar o cinto para não tomar multa. Ficou Sim. automático, pelo menos a maioria dos motoristas. A gente precisa denunciar para que pese no bolso, para que eles tenham o trabalho de responder em delegacia, em juízo, que eles paguem indenização e tudo mais, até que um dia eles parem de fazer essas coisas. Porque Sim. enquanto for financeiramente interessante, eles vão continuar fazendo coisa errada. Não somente escolas, planos de saúde, condomínios, creches e tudo mais. Isso. A gente entende, não é? A gente sabe que muitas vezes assim, os professores não têm formação adequada, não têm capacitação e tudo mais. A gente entende, mas assim, cada um com a sua responsabilidade, né? Uhum. A nossa responsabilidade é lutar pelos nossos direitos e é tomar providências para que eles sejam Desculpa. respeitados. Os deveres de quem oferece um serviço de educação é oferecer um serviço de educação. Como ele vai viabilizar isso
é uma questão de logística, de administração, de gerenciamento, não é nossa questão. Uhum. Né? Eu, Então, eu, tem que ficar muito claro, porque é claro que a gente entende, é claro que a gente gostaria que fosse muito mais simples para todo mundo e tudo mais. Ok, mas cada um tem que assumir sua responsabilidade. Exato, e é uma responsabilidade que não é favor, né? Por isso que eu gosto de usar Isso, muito aquela hashtag que direito não é favor. Não é isso, favor, eles não estão te ajudando, eles estão fazendo o que é obrigação deles. Eu isso. defendo já há muitos anos que essa capacitação, porque a gente sabe que os professores saem das universidades sem ter recebido capacitação adequada para lidar. A gente fala muito do autismo porque é a nossa vivência, mas a gente tem muitas crianças com diagnósticos diferentes, né? Sim, Com dificuldades de aprendizado diferente. sim, E na maioria das vezes os professores não estão preparados para isso, o que não justifica não fazer nada. Mas eu defendo isso há anos e parece que tem alguns movimentos aí acontecendo e tudo para que o governo federal capacite de forma gratuita escolas públicas e privadas. Porque quando a gente fala em grandes redes de educação, ok, eles têm dinheiro para investir em capacitação, mas a gente tem que pensar que a gente tem milhares de escolas espalhadas pelo Brasil que mal dão conta da folha de pagamento. Então, é verdade. se a gente volta para a nossa Constituição, que diz que a educação é responsabilidade do Estado, Estado, governo, Brasil, Sim, o Estado precisa capacitar. Porque de uns anos para cá tem acontecido uma coisa muito séria e que tem a tendência de continuar crescendo, que é a migração de alunos, principalmente de alunos de inclusão das escolas particulares para as escolas públicas. sim. Muitas vezes, escolas públicas estão emprestando um serviço melhor do que as particulares. Não é uma regra, mas Mas tem acontecido. né, tem acontecido Tem, muito. Então, muito. ou o governo vai se mexer e vai capacitar toda a rede de educação pública e privada, ou daqui a pouco a gente não tem mais escolas para atender a quantidade de alunos que estão saindo das escolas privadas, e quando sai de escola privada, sai com a mensalidade junto, né? Então, muitas escolas vão perder receita também. Não Isso. tem, a inclusão é um caminho sem volta. As pessoas quererem ou não, a inclusão está aí. Ou a inclusão vai acontecer por bem ou por mal, mas ela vai acontecer. E enquanto não estiver acontecendo isso de fato, eu, você e milhares de outras pessoas não vamos nos calar. Por isso que a gente fala tanto sobre isso. Isso. Para que todo mundo entenda que sozinhos a gente não muda nada. A gente precisa da participação de todos para que um dia essas coisas aconteçam de fato. Exatamente. Nossa, como é bom lhe ouvir. Eu falo demais, Não, muito. mas eu me empolgo com esse assunto, né? O Zé está aqui do lado falando, você não deixa ela falar, só você que fala. Não, não, não. Você não fala demais. É muito bom lhe ouvir, Zé. Deixa ela falar. Ela está sendo maravilhosa. Ela está dizendo coisas incríveis, inclusive renovando minha esperança, porque eu confesso que tem momentos, eu vou fazer 24 anos de formada, e tem momentos da minha vida profissional que eu desanimo, que eu acho que eu perco um pouco as forças. Então, ouvindo você falar aqui, eu queria muito essa nossa conversa, porque eu sei que você traz exemplos e coisas concretas, objetivas, alcançáveis, exequíveis, né? Então, todo mundo pode documentar uma coisa, agora sabe como fazer. A escola não quer assinar, a universidade não quer assinar, sabe como fazer. Né? Então, é isso que a gente precisa. E passar essas informações adiante. Nós somos multiplicadores, não é? Exato. E entender o porquê das coisas, como E, as coisas funcionam, faz toda a diferença. Deixa eu mandar um beijo para minha amiga, doutora Michele. Ela falou que ela ama essa faladeira. Doutora Michele é porreta, que nem eu, adora falar e trazer as coisas assim, bem mastigadinhas e tudo. Beijo, Mi. Mas você sabe, Betânia, é, normalmente, em questões escolares, muita coisa a gente resolve sem a necessidade de um processo. Mas ainda que a gente precise de um processo, a gente tem a Defensoria Pública, que atende gratuitamente. A sim, gente tem ministérios públicos. Eu sempre falo sobre isso, porque a gente tem no Brasil aquela ideia de que somente quem tem dinheiro para advogado tem acesso aos direitos. Óbvio, quem tem dinheiro para qualquer coisa tem sim, acesso mais fácil a tudo, certo? Isso é isso, um fato e ninguém vai negar, ninguém tem como negar isso. isso.
Agora, nós temos o atendimento jurídico em todo o Brasil, através da Defensoria Pública, através do Ministério Público, porque tem lugares que não tem Defensoria Pública, você pode ser atendido pelo Ministério Público, através de faculdade de Direito. Procura o fórum da sua cidade, ali no balcão de informação mesmo. Conta o que está acontecendo e eles vão te direcionar para um atendimento. A OAB, tem OAB em todas as cidades. Procura a OAB, conta o que está acontecendo, fala que você não tem dinheiro. Sempre tem advogados que fazem atendimento. A gente precisa saber que não é só para quem tem dinheiro, que o direito está aí e a gente precisa exigir. Porque eu falo isso muitas vezes e vou repetir. Nunca ninguém bateu na porta da minha casa perguntando: Carla, tá tudo bem na escola do Gabriel? Você precisa de alguma coisa? Os professores estão adaptando. O Gabriel estuda na mesma escola desde os 3 anos de idade. E eu não saberia dizer quantas vezes eu tive que fazer reunião com a escola. Na mesma escola que o Caio estudou, na mesma escola que eu estudei. É uma escola que eu tenho acesso há muito tempo e um bom acesso. Mas muitas vezes eu precisei falar com um, falar com o outro, falar: olha, é a última vez que a gente conversa, a próxima vez eu vou tomar outro caminho. É assim, e vai continuar sendo assim ao Sim, longo da vida, sim, né? Mas a gente não pode desistir, porque se não sou eu, se não é o Zé para brigar pelos direitos do Gabriel, quem vai fazer isso? Ele só tem 11 anos, ele precisa da gente para isso. exatamente. Exatamente. E quando vocês brigam pelos direitos do Gabriel, vocês estão brigando pelos direitos de todos, porque essas coisas vão melhorar para todos, né? Exato. Tem toda uma repercussão nisso. Então, é muito importante que a gente realmente exerça os nossos direitos, porque senão eles nem são tão merecidos assim. Porque a gente também deixa perder. É claro, como você falou, que quanto mais dinheiro, mais facilidade para tudo mesmo, né? Mas, assim, o que impede que a gente consiga fazer alguma coisa é a gente não buscar ajuda, é a gente não buscar se informar, é a gente não lutar com as armas que a gente tem. Cada pessoa vai ter o seu exército, as suas armas, mas todo mundo tem como fazer alguma coisa. A gente não pode desistir, a gente não pode entregar os pontos. Exato. E se está acontecendo com muita gente, junta a mulherada, né? Isso, Porque se eu vou sozinha, parece que eu sou aquela mãe chata. Mas isso, se você sabe o que está acontecendo com mais gente, junta o povo. Está acontecendo na sua prefeitura, junta a mulherada e baixa lá no gabinete do vereador. Normalmente aquele vereador que luta pela causa PCD. Entende que a gente está trabalhando com as armas que a gente tem. Então, junta um tanto de gente vai reclamar, junta a mulherada e vai no Ministério Público. O Ministério Público defende direitos coletivos. sim, Está acontecendo com muita gente? Vamos lá, vamos mostrar que nós não estamos calados, que nós não estamos sozinhos, que nós somos fortes. A nossa comunidade autista é uma comunidade muito forte, sim. né? É uma das últimas comunidades a se formar e que hoje em dia tem uma das maiores representatividades. E ainda assim, muitas vezes a gente se perde no meio do caminho, porque um quer de um jeito, outro quer do outro e tudo. Então, unir forças faz toda a diferença quando a gente busca direitos. Isso. E eu acho muito importante também a gente lembrar que muitas pessoas, muitas instituições não cumprem as suas obrigações por desinformação. O melhor caminho sempre é a gente tratar o outro como a gente quer ser tratado. Então, a gente não precisa chegar brigando. A gente tem que dar o benefício da dúvida, a gente tem que informar. Porque a gente também tem as nossas ignorâncias em relação a muitas coisas. Nós também não sabemos tudo. E nós queremos que alguém nos explique, que alguém nos oriente. De vez em quando a gente fala alguma coisa que não deveria ter falado e a gente não sabia que aquela fala é inadequada e a gente quer se retratar. Então, assim, vamos também trabalhar dessa maneira educada, gentil, tentando. Inclusive, quando a gente recorre à lei, a todas essas instituições, esses órgãos fiscalizadores e tudo mais, a gente não precisa fazer escândalo. A gente precisa ter informação, a gente precisa ter tudo documentado, porque quando a gente também perde o controle, a gente fica mais vulnerável. A gente muitas vezes se excede e comete E a gente infrações para também. de raciocinar direito, sabe? Quando a gente fica muito nervoso, a gente perde a razão.
Vou dar uma dica que eu falo normalmente para as famílias que eu acompanho e tudo mais. Quando você for para uma reunião com a escola ou alguma coisa que você precisa resolver, chegue em casa antes de você ir para a reunião e faz uma listinha de coisas que você precisa falar, em formato de tópico, como um mapa mental, como é prático para você. Mas anota, porque quando a gente chega lá, a gente tem tanta coisa para falar que às vezes a gente esquece. A gente volta para casa sem falar, às vezes, algumas coisas que são importantes. Então, é legal a gente anotar tópicos, informações que são importantes a gente tratar. E sempre falando com carinho, com educação. Olha, você sabia por causa disso. Explica o autismo. Tem muita gente que não conhece o autismo. Coloca tudo dentro de uma caixinha só, acha que todos os autistas são aqueles que não fazem contato visual nenhum, que não são alfabetizados, que são agressivos. Tem muita gente que relaciona o autismo à agressividade, sendo que não é critério, nem é critério diagnóstico, a violência e tudo mais, né? Tem escolas falando para o pai que precisa dar remédio para o filho. Quem determina se é remédio, que tem que tomar remédio ou não é o médico, né? Só para a gente lembrar e tudo. Então, tem muito desconhecimento, um entrando na seara do outro, um entrando no quadrado do outro, né? Exato. Conhece a filósofa? A do, cada um no seu quadrado? Então, tem muita gente se intrometendo no quadrado alheio. Por isso que eu acho muito importante quando a gente explica as coisas para as pessoas, porque aí os pais conseguem argumentar, conseguem explicar, conseguem entender, né, o que está sendo conversado, e na maioria das vezes a gente consegue resolver. E você sabia que isso que a gente está falando não é só para os pequenos. Por exemplo, eu tenho uma pessoa na universidade que necessita de um acompanhante, ele tem direito a acompanhante especializado na universidade. E não pode ser cobrado absolutamente nada a mais daquele aluno para o acompanhante especializado. Que ele sim tem direito à adaptação no conteúdo, no tempo de prova, na formulação de prova. Tem muitos alunos com autismo que são verbais. Eles têm muita dificuldade no registro, em escrever. Você é fonoaudióloga, você trabalha com isso, né? Muito. O Gabriel agora está trabalhando muito essa questão do registro e tal. Mas tem muitos que têm dificuldade em escrever, mas falam e aprendem tudo assim de uma forma assustadora. Esse aluno tem direito a fazer toda a avaliação verbal, por exemplo. É uma adaptação. Se o aluno não consegue registrar, ou se o aluno não consegue escrever em letra cursiva, ele pode ter direito a usar um computador na sala de aula, por exemplo. Entende que tudo isso é a tal da adaptação razoável. Se ele não consegue escrever e ele precisa falar para que ele exerça os direitos dele em igualdade de condições com os outros alunos, é isso que ele vai ter. E se for negado, é discriminação. Pois é, e a gente vê muito assim ainda, muitos profissionais cobrando que a criança escreva em letra cursiva e a criança só consegue em letra bastão e tudo isso. Gente, razoabilidade, é o princípio da razoabilidade, né? Eu preciso fazer aqui uma ressalva, porque eu trabalho com muitas escolas maravilhosas, com profissionais incríveis, fantásticos, que assim, eu me encho de orgulho, gratidão, admiração por eles, porque fazem assim, se desdobram para atender, para adaptar, para trabalhar em parceria com a família, conosco, os profissionais. Então, eu tenho, inclusive, tem algumas pessoas que estão aqui, tem muita gente aqui de escola, e dessas escolas que eu tenho a sorte de conhecer, de trabalhar. Então, eu também quero fazer um agradecimento muito grande para esse pessoal todo, que trabalha tão bem, que cumpre o que promete, né? E ainda é a minoria, mas eu acredito que com a gente, com essa união, com esse propósito, estando cientes do que nos cabe, quais são os nossos deveres, quais são os nossos direitos, documentando as coisas, com essas informações tão objetivas que você passou, a gente tem condição, sim, de sair multiplicando essa realidade, não ficar restrita a 3, 4 escolas que eu conheço, que você conhece, que alguém aqui conhece, mas a gente fazer isso como um propósito mesmo, porque todos nós precisamos disso, né? Você sabe que você falou um ponto muito importante, só complementando um pouquinho o que você disse, é que todos nós precisamos trabalhar em equipe. Isso. Muitas vezes a gente encara a escola como um vilão, e a escola não é vilã.
os terapeutas como opositores ou a família, um fica culpando o outro. Sim. Enquanto a gente ficar jogando a culpa um no outro, nada acontece. Já brincou de cabo de guerra? Né? Onde um puxa do lado, outro puxa do outro, né? Pensa que a gente tá, se a gente fica culpando um outro, é como um cabo de guerra e aquela bandeirinha que está lá no meio é seu filho. Vai para um lado, puxa para o outro, vai para o lado, puxa para o outro, a criança não sai do lugar. Agora, se todo mundo se une num único propósito, né? Aquela criança decola no desenvolvimento. Exato. Porque tudo isso faz toda a diferença no desenvolvimento dela. E deixa eu só complementar um negócio Sim, que por favor. eu tenho recebido muito contato de escolas dizendo, olha, a gente tenta fazer tudo que está ao nosso alcance, mas muitas vezes os pais colocam a criança na escola e acham que a escola precisa resolver tudo. Vamos deixar claro isso, Betânia. Você é uma profissional Sim. assim exemplar, que trabalha com isso há tantos anos. Escola não faz terapia. É. O seu filho vai para a escola, muito bem, perfeito, mesmo porque é a obrigação das crianças estarem na escola, mas a escola nunca substitui, nunca vai substituir o trabalho do profissional da área terapêutica. Não Sim. dá para a gente imaginar que porque a criança está na escola, está tudo certo. É muito difícil crianças com autismo na escola no período integral, porque que horas que ela vai fazer terapia? Né? Não existe uma lei que proíba uma criança com autismo estar na escola no período integral, Sim. mas é estranho ela estar no período integral, a não ser que ela tenha um AT que faz terapia na escola e tal, porque essa criança precisa de terapia. É como mandar um soldado para a guerra sem armas, se a gente colocar uma criança no mundo, na escola, sem o auxílio de um profissional terapêutico. É isso mesmo. Isso é fundamental. Fundamental. E a gente precisa entender, todo mundo tem o mesmo objetivo, né? Então, assim, vamos trabalhar juntos. Eu falo muito para as famílias que eu acompanho, assim, nós somos uma equipe, nós somos uma equipe. Cada um se responsabiliza por uma área, né? As famílias precisam educar, as famílias precisam orientar seus filhos, precisam cuidar dos seus filhos. A escola vai cuidar da educação, os profissionais em cada área, das questões que se apresentam, mas assim, somos uma equipe, não dá para a gente trabalhar de maneira compartimentada, separada, não tem como. A gente só vai conseguir crescer, evoluir, se a gente trabalha em equipe. É verdade. Não E é? nós, pais, temos um papel essencial, né, Betânia? Às vezes, os pais menosprezam o seu papel no desenvolvimento dos filhos. Acham que porque nós não temos a formação terapêutica, e não temos, e nunca vamos entender da área terapêutica como vocês entendem, mas que a gente não pode fazer nada. E, poxa vida, a gente pode fazer tanta coisa pelo desenvolvimento dos nossos filhos, né? Então, vale a pena a gente olhar em volta e perceber o quanto de diferença a gente pode fazer no desenvolvimento deles para que a gente possa trabalhar em parceria com vocês. Sim, sim, são os pais que estão com as crianças, com os adolescentes, com seus filhos, enfim, na vida cotidiana, né? A maior parte do tempo é passado com a família. Então, vocês, assim, além do papel super nobre e fundamental que nós como pais temos de educar, de orientar, de passar princípios, valores, etc., cuidar, proteger, garantir saúde e tudo mais, somos nós que generalizamos. Quando a gente segue as orientações dos profissionais, nós estamos ajudando os nossos filhos a generalizarem as habilidades, porque é com a gente que eles vão ao supermercado, que eles vão ao hospital quando estão doentes, que eles vão viajar, que eles vão fazer mil coisas. Então, a vida cotidiana, a vida diária ali é vivida com a família. Então, nós temos que nos conscientizar disso e nem nos eximir das nossas responsabilidades, nem cobrar que o outro assuma um papel que não é dele. Então, todo mundo precisa ser razoável, né? Claro, todo mundo pode se equivocar em algum momento e tal, mas a gente tem que estar sempre comprometido em avaliar e refazer a rota se for preciso. Reajustar as coisas. Isso não tem problema. Não tem problema se, de repente, a gente imaginou que um caminho seria bacana e não foi, tudo bem. Vamos passar por outro caminho, vamos reorganizar as coisas. Porque, né, se não está dando certo,
pensa, organiza de novo e vamos em frente. Isso. Aquela história de que não dá, não, essa criança não aprende, meu filho tem muita dificuldade, não, eu não levo jeito para coisa. Tem muitos pais que falam, não levo jeito para coisa, eu não vou fazer porque eu não sei brincar, eu não sei ajudar, eu não sei desenvolver e tudo. E aí a gente desiste. Não dá, não pode. Não pode. Na realidade, a gente não tem o direito de desistir. A Porque gente, são nossos filhos. a gente não tem o direito de desistir, a gente pode, deve construir rede de apoio, porque aí quando a gente estiver muito cansado, muito exausto, muito desanimado, triste, revoltado, com raiva, seja o que for, se a gente tem uma rede de apoio, a gente pode sentar, chorar, descansar, se refazer com a nossa rede de apoio e recomeçar, ficar em pé de novo e continuar. Né? A gente não precisa desistir. Né? Então, assim, isso é super importante, mas a gente só tem rede de apoio sendo rede de apoio. A gente precisa ser rede de apoio também. E muitas vezes a gente percebe que só quem vivencia uma maternidade atípica consegue entender exatamente o que a gente passa. Então, muitas das vezes, por melhor que seja a família, minha família, né, não existe família perfeita, mas a minha é quase, muitas vezes a maioria das pessoas encontram apoio em outras famílias atípicas, nas redes sociais, com pessoas que nunca se encontraram pessoalmente, mas quando tá explodindo, você senta e manda um áudio para alguém que você sabe que entende você chora junto, você respira junto, e aí você levanta e vambora. Não, aqui em casa também foi muito parecido, mas olha, eu fiz assim, eu fiz assado. Por isso que é tão importante a gente compartilhar experiências. Sim. Porque a gente mostra para os outros que, ok, não é fácil, mas é possível, vamos, uma deu certo, a outra deu certo, e a gente vai se apoiando, né? A gente não precisa lutar sozinho, apesar de muitas vezes, muitas mães não têm o apoio de um companheiro, não têm o apoio da família, são isolados, não somente pela família, mas por amigos e tudo mais, e isso é desesperador. Se você pensar nesse isolamento que o autismo te traz no dia a dia e ainda a sociedade que está com você te isola. Isso machuca qualquer pessoa. Mas as redes sociais podem trazer isso de bom, né? Esse apoio mesmo que remoto, uma para as outras. Isso, exatamente. Eu vi aqui, passou uma mensagem rápida de um pai perguntando se ele era um péssimo pai porque ele não estava igual à mãe. Eu não sei qual é o contexto, mas eu gostaria de fazer um parênteses para dizer o seguinte: a gente precisa entender qual é a nossa responsabilidade, qual é a minha obrigação, o que é que eu preciso fazer e o quanto eu quero ajudar meu filho. Então, eu preciso querer ser melhor. E não é fácil. Não é fácil mesmo, não. Não é fácil para a mãe, não é fácil para o pai, não é fácil para ninguém. Não é fácil para o profissional, né? Então, assim, mas a gente precisa estar comprometido em, se agora eu só consigo fazer isso, eu quero fazer mais. Eu tenho a obrigação de fazer mais. Então, eu vou me preparar, eu vou aprender, eu vou treinar, eu vou buscar orientação para poder fazer mais. Nesse momento, eu só posso fazer isso. Mas eu não posso, porque eu só posso fazer isso, então tá. Então, tá tudo resolvido. Eu só posso fazer isso, eu só vou fazer isso. Eu vou fazer isso agora, mas eu vou me preparar para poder mais. E não é igual à escola, que tem uns 15 dias lá e tal. Não é assim, eu vou me preparar ao longo da minha vida e talvez nos minutos finais eu possa fazer. Não, é para agora. É para agora. Porque a vida está acontecendo agora, o tempo é muito precioso, a plasticidade neuronal existe sempre até o fim da vida, mas ela vai diminuindo, né? Então, assim, a gente precisa tá consciente disso, porque isso também nos traz responsabilidade. Então, isso que a doutora Carla falou, assim, muitas mães estão sozinhas, a maioria, na verdade, né? E que bom que alguns pais estão ficando cada vez mais conscientes e são tão parceiros e maravilhosos, e que os outros possam também ir se conscientizando e descobrindo que é muito bom quando a gente assume as nossas responsabilidades e quer melhorar. Se você não pôde até agora,
Comece a partir de agora. Possa a partir de agora. Não é porque você não pôde até agora que você bate a porta e Vai vai embora. desistir, né? Comece. Mas você sabe que eu achei muito bacana isso que você falou, e acho que vale a pena a gente sempre lembrar que nós não precisamos ser iguais aos outros, né? Então, a mamãe é muito boa em uma área e o papai pode ser bom em outro. Uma vovó pode ser muito boa para uma coisa e a outra vovó muito boa para outra Isso. coisa. A criança a criança aprende com essas diferenças, né? Se você lembrar quando você era criança, se você teve contato com os avós, uma avó era diferente da outra e você nem gostava de uma mais do que a outra, porque elas eram diferentes e cada um tinha o seu papel. Mas aí, Bethânia, acho que esse pai e a sua fala acabou dando assim a deixa perfeita para eu entrar no assunto do mapa, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a maioria dos pais, mães, querem fazer alguma coisa pelos filhos, mas não sabem o que fazer. Sim. Porque a gente não entende de desenvolvimento infantil. Para eu sentar com meu filho para brincar, eu preciso ter um pouquinho de noção do desenvolvimento infantil e em qual nível do desenvolvimento ele está, que tem áreas de desenvolvimento e muitas vezes a gente tenta uma coisa que nosso filho ainda não está pronta, porque o desenvolvimento é como uma grande construção e uma habilidade é pré-requisito para outra. Eu gosto de usar o exemplo da matemática, né? Se você não sabe que o número 3 é simbolizado por esse desenho e que 3 palitinhos é a mesma coisa que esse desenho do 3 e que um 3 mais 3 eu conto junto chega em 6, eu nunca vou conseguir fazer uma conta montada, uma conta de multiplicação, uma conta de divisão, quanto mais uma equação. Então, uma coisa é pré-requisito para o outro. E aí, eu vou parar para mandar beijo para Fátima. Eu também. Fátima, linda aqui, ó. A gente te ama. Só aqui no Brasil para a gente encontrar ela essa hora, né? Porque na Holanda ela já estava no 15º sono dela. Mas muito, muito bom. Felipe e Nilo também aqui, ó. Beijo para vocês. E aí, na nossa vivência com o Gabriel, a gente precisou aprender um pouquinho do desenvolvimento infantil para que a gente ajudasse ele. Quando a gente recebeu o diagnóstico e tudo mais, a gente chegou à conclusão que ele ia fazer as terapias com os profissionais, com tudo que a gente pudesse proporcionar, mas que só, entre aspas, bem grande, né? Só os profissionais ainda era pouco, que a gente precisava fazer alguma coisa mais por ele. E a gente descobriu que nós poderíamos brincar com o Gabriel. Mas aí, nossa, que grande descoberta. Todo pai sabe que pode brincar com o filho. Ok, mas que a gente podia brincar com ele com um objetivo. Exatamente onde estava faltando aquele degrauzinho para que ele aprendesse. E foi incrível, porque eu ficava dos 3 até os 7 anos de idade dele, eu ficava de 3 a 4 horas todos os dias brincando com o Gabriel. Dentro de um quartinho que a gente separou no nosso apartamento pequenininho e tal, mas a gente separou um cantinho para brincar. Ele não tinha a menor ideia que eu estava trabalhando o desenvolvimento dele, para ele era um tempo de brincadeira, só meu e dele, então ele achava o máximo, porque ele tinha, convenhamos, 4 horas quase todo dia para brincar com a mãe, é praticamente um sonho de consumo de toda criança. E a gente ia trabalhando o desenvolvimento dele. E foi daí que surgiu o tal do mapa do desenvolvimento infantil, que está na plataforma. Ali a gente tem, eu mostrei para a Bethânia conheceu esse mapa do desenvolvimento. Encantada. Né? Encantada, muito maravilhoso, sensacional. Fiquei muito encantada mesmo. Porque é um material inédito, nunca ninguém pensou em nada parecido com isso. Quando a gente fala em crianças, pessoas com desenvolvimento atípico, com atraso no desenvolvimento, porque traz ali, você pai responde perguntas nas 5 áreas do desenvolvimento, você não precisa entender nada, você só precisa responder perguntas, né? O mapa traz o desenvolvimento social, linguagem, motor, cognitivo e AVD, que são as atividades da vida diária. Você só responde sim ou não e o sistema traz para você objetivos e, junto com o objetivo, brincadeiras desenvolvidas por profissionais, por terapeutas, ensinando o pai a brincar com o filho para desenvolver aquela habilidade. Inclusive, a Bethânia já foi convidada e ela vai participar logo, logo. Tem vídeo da Bethânia
ensinando habilidades também. É muito, muito, muito legal. A gente está super feliz, é fresquinho. A gente lançou agora, né, no Dia das Crianças, e tem sido muito bacana. A gente já está levando o mapa para Angola, Olha só. né, para as famílias da Angola terem acesso a isso também. E foi feito com muito carinho, mas muita responsabilidade. Esse mapa é Sim, assinado pela doutora Débora Kershis, que sim, é uma neuropediatra maravilhosa, sim. reconhecida, respeitada no Brasil, até fora do Brasil e tudo. E tem profissionais espetaculares que acreditaram nesse nosso projeto e abraçaram a gente nesse sonho. Na verdade, o mapa de desenvolvimento infantil era um sonho. A gente queria trazer para os pais tudo já mastigado. Aquilo que a gente demorou anos com consultoria, com muito livro, com muito estudo e tal, está todo agora dentro de um sistema, de um algoritmo, traz respostas, tudo baseado nos marcos do desenvolvimento do CDC. É um Sim. negócio muito, muito sério, muito bem estruturado, com um valor mega acessível assim para qualquer pessoa. Pode falar? Pode? Então, Claro. o acesso. Primeiro, que se as pessoas acessarem o mapa, está dentro da plataforma. Você entra no app.autismolegal.com.br ou então no lp.autismolegal.com.br e você tem acesso à plataforma toda. Ela é toda gratuita. O mapa do desenvolvimento infantil, que é onde tem um cérebrozinho, esse tem um acesso que tem um custo. Mas, antes de você resolver se você vai querer continuar tendo acesso, você precisa testar. Né? Então, você até o dia 30 de novembro, se você acessar, você tem 30 dias de acesso gratuito, sem precisar colocar cartão de crédito, sem precisar nada. Você testa, responde perguntas, brinca com seu filho e tudo mais. Depois disso, para você continuar tendo acesso, você tem um custo, para ter o acesso anual, você tem um custo equivalente a menos de R$ 20 por mês, É que é um sensacional. valor muito, muito, muito acessível. Mas tem gente que às vezes esses 20 ainda não é o suficiente. Então, a gente colocou para que todas as pessoas que recebem o BPC vão ter acesso gratuito ao mapa Ah, enquanto seu benefício estiver ativo. Então, poxa. você recebe BPC, você não precisa pagar absolutamente nada. Entra lá, a gente sabe que o SUS não está conseguindo atender todo mundo. A gente sabe que muitas vezes vocês querem fazer alguma coisa pelos filhos e não sabem o que fazer. Entra ali e usa esse material que foi preparado com muito carinho. Durante quase 2 anos a gente trabalhou em cima disso e ele está pronto e todo mundo pode ter acesso. Testa. Depois que vocês testarem, vocês respondem aí para a gente se vocês gostaram, se vale a pena. A gente está super ansioso para ter o feedback de vocês. Assim, tem sido muito legal o que a gente tem recebido dos pais. Eu já testei, eu amei, eu super indico, eu acho que vale muito a pena. É, sim, realmente é um valor acessível, porque tem todo um propósito, né? Então, assim, é fantástico. Realmente a gente não vê isso em outro lugar. Foi uma ideia inovadora, incrível. Eu sugiro fortemente mesmo que vocês vão lá conhecer, porque vale muito a pena. Muito. E é aquilo que eu sempre falo, a gente munido de informação, de orientação, de maneira concreta, palpável, a gente consegue transformar as coisas. A gente sai do É mundo apenas verdade. das ideias e dos desejos e a gente vai para a ação. Isso faz toda a diferença. Faz. E lembrando que nada nem ninguém substitui o trabalho do Sim, terapeuta. sim. Né? E isso que nós pais estamos fazendo e que o mapa traz para a gente muito mastigadinho é o brincar, e brincar todo mundo pode brincar. Né? E Isso. se a gente pode brincar com objetivos para ajudar no desenvolvimento, perfeito. Se você trabalha, né? O seu terapeuta trabalha e você ajuda no desenvolvimento, pronto, essa criança explode, né? Isso. Explode, dá um boom de desenvolvimento, e muitas vezes os outros falam, nossa, o que aconteceu? Foi sorte? Não, foi muito trabalho, foi muito esforço, né? Foi muita dedicação. Nossa, Porque sim. assim como se cadastrar numa academia não faz ninguém emagrecer ou ter saúde ou ficar musculoso, nada do tipo, né? Só assistir live e não fazer nada com o filho, ou só ler um livro e não colocar em prática, não faz o filho desenvolver.
pode ajudar a desenvolver o seu conhecimento. Mas você só vai ajudar no desenvolvimento do seu filho quando você sentar no chão para brincar e perceber. Eu falo que o legal é quando vira a chave na nossa cabeça, que a gente começa a perceber que a gente pode ajudar no desenvolvimento em qualquer lugar que você estiver. Você está dando comida, você pode estar estimulando, você está dando banho, você pode estar estimulando, você está colocando roupa na criança, você está estimulando, você está no trânsito com a criança, você está estimulando. Você descobre que você pode estimular o desenvolvimento do seu filho em qualquer lugar. Quando E vira essa chave, gente, aí isso, é um boom de desenvolvimento maravilhoso. isso. E que, na verdade, é uma coisa que a gente, que, geralmente, nós profissionais orientamos muito, porque aí você está ali, você não precisa parar o que você está fazendo. Na verdade, pelo contrário, é bom que você estimule enquanto a vida acontece, porque tudo é oportunidade de estímulo. A gente fala muito na fonoaudiologia assim, você tem que trabalhar junto à função. Então, eu preciso trabalhar mastigação. Eu posso trabalhar usando um garrote, que é um material Um de elástico. borracha, um elástico, ou eu posso trabalhar mastigando um alimento. Se eu vou trabalhar mastigando um alimento, eu vou estar trabalhando de maneira muito mais efetiva, muito mais ampla e muito mais questões do que se eu vou trabalhar utilizando um objeto que não tem função. Né? Uhum. Então, é muito isso. Eu queria pedir para você repetir onde as pessoas podem acessar o aplicativo, essas informações todas, o material gratuito, o material pago. Tem muita gente aqui Tá. perguntando. Bom, vocês encontram tudo no nosso site, autismolegal.com.br. Mas a plataforma do Autismo Legal, onde tem testes que ajudam no diagnóstico e no acompanhamento do autismo, onde tem um livro que eu escrevi junto com a doutora Débora Kerses e com a Fátima Decoan, um livro super bonitinho que a gente escreveu ali, tudo isso está de graça para todo mundo. Vocês encontram dentro da plataforma. Tá? LP, L de laranja, P de pato, autismolegal.com.br. Ali tem tudo bem explicadinho, já mostra depois dos 30 dias de teste quanto que você paga, se você tem o BPC, você já verifica ali que você tem um acesso gratuito, tem tudo ali bem explicadinho. Então é lp.autismolegal.com.br. Mas se quiser ir no nosso site, do site você chega em todos os lugares, porque tem ali as janelinhas mostrando para você onde você pode encontrar tudo. É maravilhoso, vamos juntos. Olha, nós precisamos nos unir, porque aí sim a gente vai ter força para transformar as coisas. Eu sei que a gente está aqui, eu não queria acabar nunca essa conversa. Eu, A gente quase não gosta de falar, né? mas eu preciso falar duas coisas. Não É. posso desligar sem falar duas coisas. Tinha dois exemplos de situações que aconteceram. Uma praticamente já foi respondida, mas vou resumir aqui. Que, Uhum. assim, uma mãe, uma criança de uma família muito, muito, muito bem financeiramente, e essa criança agora é uma adolescente, há 6 anos ela está sem estudar, porque nenhuma escola da cidade onde eles moram aceitou essa criança com aquelas desculpas de já ter um número suficiente de pessoas com deficiência, ou não tem pessoal preparado, ou não permito que você traga o profissional, não tenho como, já é uma escola caríssima, para manter a escola é tudo muito caro, então não tem. Uhum. E essa criança que hoje é um adolescente está há 6 anos fora da escola. Eu acho que você aqui já falou muito assim sobre como documentar, onde fazer, onde denunciar, né? Isso é muito, muito, muito sério. E, infelizmente, acontece em milhares de cidades espalhadas pelo Brasil. Sim. Acontece muito mesmo. E isso não pode ser admitido sob hipótese nenhuma. Eu e meus exemplos, eu não sei se aí vocês conhecem, se todo o Brasil, todo mundo conhece, tem um ditado que diz assim: se não sabe brincar, não desce no É, play. Já ouviram esse ditado? Não sabe brincar, não desce no play. É assim: educação é responsabilidade do governo, do Estado, do Brasil, ok? Mas o Estado, quando a gente fala Estado, não são os estados, é o Estado Brasil. O Brasil autoriza que empresas privadas prestem o serviço de educação. Isso é chamado de concessão, é uma autorização. Eu só posso abrir uma escola com autorização do governo. Para eu abrir uma escola e ter essa autorização, eu preciso me comprometer a seguir regras.
E as regras são muito claras. Eu não posso negar matrícula para um aluno em razão da deficiência. Eu não posso condicionar o aluno ficar na escola a ele ter uma T. Eu não posso obrigar a família a pagar e tudo mais. Agora, pense o seguinte, essa pessoa, essa família que te procurou, que é uma família muito bem resolvida financeiramente e tudo mais, contou essa história. Quantas outras famílias nessa mesma cidade passam pelo mesmo problema, mas talvez nunca tiveram oportunidade de falar com você. Ou Isso. muitas vezes acharam que, ok, né, a escola não tinha obrigação de receber o seu filho e tudo mais. Então, não dá mais para a gente se calar. A gente precisa pensar como coletividade. Isso. Eu preciso pensar no Gabriel, mas se eu não respeitarem o direito do Gabriel, eu preciso reclamar, denunciar e tudo mais, em nome do Gabriel, em nome do João, em nome do Edinho, em nome do Matheus, em nome Da do Felipe, Maria. em nome de todas, né? Exato, em nome de todas as outras crianças. Porque quando eu reclamo, quando você reclama, quando o outro reclama, quando o outro reclama, a gente vai parar. Há uns bons anos atrás, eu estava assistindo uma palestra a respeito de mudança de paradigmas da sociedade. Paradigmas é a forma como a grande maioria das pessoas pensam, né? E eu estava assistindo uma palestra e ela mexeu muito comigo e eu sempre, né, quem me acompanha sempre já ouviu eu dando esse exemplo. Para que a gente mude o pensamento coletivo, a forma que uma sociedade pensa, a gente passa por algumas etapas. Primeiro, ninguém fala nada sobre um determinado assunto e ninguém faz nada também sobre isso. Depois de um tempo, as pessoas falam bastante sobre um determinado assunto, mas ainda não se faz nada. Até que um momento ninguém fala mais nada, porque está todo mundo fazendo. Pensem na inclusão nesse caminho. Nós temos leis espetaculares, comparadas às melhores legislações no mundo. Mas seria muita inocência da minha parte achar que tudo vai mudar porque a gente tem lei. A questão é que antes nós não tínhamos lei. Então nem dava para a gente brigar. A gente tinha que implorar, né, pelo acolhimento dos Isso. outros. Agora a gente tem lei. Então a gente não precisa mais implorar, a gente precisa exigir. Por isso que é importante que a gente entenda os direitos, para que a gente exija, a gente saiba o que é nosso direito e a gente exija de forma adequada, no local certo, para quem deve e tudo mais. Mas isso só vai mudar numa geração. Eu acredito que eu vou ficar velhinha e a gente ainda vai ter faltando inclusão. Sim. Talvez o Gabriel, daqui a um tempo, comece a fazer palestras a respeito da inclusão e talvez quando ele estiver adulto, quando ele tenha filhos, se é que vai ter, enfim, as coisas tenham mudado. Mas é o seguinte, se eu me recusar a fazer alguma coisa, a gente nunca vai chegar lá. Exato. Se Berenice Piana e as pessoas que estavam com ela no grande movimento de incluir as pessoas com autismo dentro do rol das pessoas com deficiência, se elas tivessem acreditado que não valia a pena, hoje eu não ia ter o que falar aqui para vocês, porque a gente não teria tantos direitos. Exatamente. Então, a gente precisa seguir o caminho que outras pessoas desbravaram, né? Eu nunca encontrei a Berenice pessoalmente, mas já falei com ela algumas vezes pelo telefone, em live e tudo mais, tal. E a primeira vez que eu falei isso para ela, eu falei chorando isso para ela, porque ela e as pessoas que estavam junto nesse movimento, porque ela, né, ninguém faz nada sozinho, Sim. mas eles desbravaram um caminho que hoje em dia a gente passa. E se eu passo com muita gente por esse mesmo caminho, eu vou abrindo mais. E cada vez mais pessoas vão passando por esse caminho, até que um dia a gente não precise mais brigar. Mas vai demorar isso. É Se eu isso. me calar, vai demorar muito mais. Então a gente tem que botar a boca no tambor mesmo. Pois é. Tem que exigir, Se tem a que gente se denunciar, calar, tem que ir atrás. desculpa, se a gente se calar, Aham, nem vai mudar nada, exato. A né? gente pode perder direitos que foi conquistado com tanto suor e lágrimas. Exatamente, exatamente. E aí, assim, de novo, vamos sempre, eu proponho aqui que nós sempre falemos das crianças, mas também dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, porque nós temos uma escassez de profissionais que atendam pessoas mais velhas, nós temos uma dificuldade muito grande, e assim, todo mundo quer atender as crianças, todo mundo quer cuidar das crianças, mas ninguém é criança para sempre.
Exato. né? E que bom, e que bom. Uhum. Então, assim, eu queria dar um outro exemplo aqui de uma família que o filho está na universidade. Não é um rapaz com TEA, é TDAH. Uhum. Está numa universidade muito renomada e tudo mais, fazendo um curso de psicologia, né? E esse rapaz tem TDAH. E aí a universidade, sem fazer nenhuma adaptação, sem, sabe, assim, as coisas foram acontecendo e a família marcou uma reunião. E aí eles prometeram coisas e tal, e não fizeram nada, não fizeram nada, não fizeram nada, até que a família foi de maneira mais veemente. E aí a pessoa responsável pela coordenação do curso, que também é uma psicóloga, falou para a família que aquilo ali era um negócio, não era uma instituição filantrópica. E que eles não iam fazer nada. E que tinha muitas brechas na lei, que inclusive poderiam virar o jogo contra eles, né? E, e pronto. Né? Encerrou assim, ainda falou assim, não tem muita gente, então já tem uma pessoa, a gente teve que desviar uma outra pessoa de função para ficar ali numa sala, a gente coloca lá os autistas, os TDAHs, os não sei o que lá, não sei o que lá, e essa pessoa fica lá para eles não colarem na prova, né? É revoltante ouvir isso, assim. É revoltante, é absurdo, é criminoso isso. Chega a ser até uma, uma violência psicológica feita com esse aluno. Com uma conversa dessa, não tem o que argumentar. Procura um advogado. Procura um advogado que um belo processo com danos morais, com danos materiais e tudo mais, é totalmente cabível. Desde que eles comprovem o que foi feito, Sim, é totalmente cabível. E essa universidade vai entender que isso não é brincadeira. E que eles não estão fazendo favor para ninguém, que é o serviço de educação. Lembra do Não Sabe Brincar, Não Desce no Play? isso. Não quer prestar o serviço de educação de forma adequada? Ok, vai, abre uma loja de roupa, que a pessoa experimenta, serve, não serve, vai embora, quer ou não quer e pronto, acabou. O serviço de educação precisa ser adequado. Pois é. São as regras, é a lei. É absurdo, é revoltante um negócio desse e precisa tomar providências. Pois é. Não Eles dá, não alegam dá. também assim que como é TDAH, não tem muita. Eles não têm obrigação de fazer nada. A gente já está vendo aqui que tem, né? Aham. Então, ó, a Lei 14.254, de 30 de novembro de 2021, deixa claro com relação às adaptações. Mas a gente pode usar a Constituição, a gente pode usar a Lei de Diretrizes e Bases, inclusive, dependendo do TDAH desse aluno, também pode usar a Lei Brasileira de Inclusão, porque ele pode ser caracterizado, de acordo com laudos relatórios, até como uma pessoa com deficiência. Pois é, Tá? Não, não, não é favor, não é brincadeira o que está acontecendo, isso é muito, muito sério. pois é, Totalmente discriminatória, fala, inclusive, e tudo mais. pois é. E aí, assim, eu quis trazer esses dois exemplos, porque um de uma família extremamente abastada, numa cidade muito grande, uma grande metrópole e tal, passando por isso, sem conseguir que a filha esteja inserida na escola, e outra família numa universidade de referência, um aluno com TDAH. E aí Uhum. cita esse exemplo da sala lá e tudo, e aí a gente fica pensando assim, talvez uma pessoa com TDAH tenha mais facilidade de chegar para a família e contar que sofreu esse assédio, esse desrespeito, esse abuso. Talvez os adolescentes com autismo que estudem nessa universidade não consigam relatar. Ou talvez nem percebam, Ou por conta talvez da nem falta de habilidade social, muitos deles nem percebem que isso está acontecendo. Pois Isso é, é muito sério, isso é muito sério. pois é. E aí eu gostei, assim, eu queria muito trazer esses exemplos para dizer assim, é, não é porque o meu filho é autista que eu não vou me importar com isso, porque isso aí é TDAH, não me diz respeito. Me diz Uhum. respeito, porque se isso acontece com uma pessoa que consegue, de maneira muito fácil, relatar, imagina o que pode acontecer com o meu filho que é autista, que não vai conseguir, talvez, perceber ou me Uhum. contar isso. Né? Uhum. Então, assim, estamos todos implicados. Uhum. Estamos todos Exato. implicados.
E perguntaram agora há pouco com relação para qual estado que serve todas essas leis que eu trouxe para vocês, são leis federais, ok? Então, tem que ser obedecidas em qualquer lugar do Brasil. Mesmo que o seu estado, sua prefeitura tenha leis específicas, elas nunca podem tirar direitos que foram concedidos numa lei federal. Então, vou repetir. Constituição Federal de 88 fala sobre educação. A Lei 9.394, Lei 9394, que é a Lei de Diretrizes e Bases. A gente tem a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A gente tem a Lei 12.764, que é a Lei Berenice-Piana. A gente tem a Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão. A gente tem a Lei 14.254, que é a lei que fala especificamente sobre o TDAH. A gente tem base legal para exigir a educação adequada em qualquer nível de escolarização, mesmo tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas, em ensino técnico, ensino superior, em pós-graduação, não importa. Adaptações é tudo aquilo que aquela pessoa necessita para exercer os direitos dela em igualdade de condições com as demais pessoas. E negar adaptações que são necessárias, que são razoáveis, é BO, boletim de ocorrência, é crime. Discriminação, de acordo com o artigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão. É sério o negócio. É sério, né? É muito sério. Nossa, só para esclarecer, algumas pessoas me mandam mensagens assim, perguntando se eu tenho um filho autista e tal. Eu não tenho, eu trabalho na área, mas essa é minha vida. Essa é minha Você é vida. mãe de um monte de filho dos outros, na verdade. Eu sou Né? mãe de um monte de filho dos outros, é verdade, é verdade. Inclusive, recebi mensagem de uma criança que está morando no Japão, eu dei alta há uns 6 anos, e vídeo lá tocando piano e tal. Então, assim, eu sou para sempre. Eu falo que tem alta da fono, mas a tia Beta não tem alta nunca. Uhum. Daqui a pouco, tia Beta, vai aparecer gente com filho aí para você cuidar. Você já pensou nisso? Já pensei, você sabia que já está Né? aparecendo? Tudo bem, a gente fala disso numa outra live, tá bom? Senão vão descobrir que a gente não é mais mocinha. É muito legal isso, né? Muito, muito, muito legal. Doutora Carla, eu quero lhe agradecer muito. Eu quero lhe agradecer, assim, muito, 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 muito. Se é que é possível, você superou minhas expectativas ainda, porque você realmente é maravilhosa. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que a maneira que você falou, tudo que você disse aqui foi tudo muito concreto. É aquele passo a passo, apontando o caminho. Eu quero agradecer em nome das minhas mães, por você estar abrindo esses caminhos aí para que elas possam passar. Os pais que estão juntos também, os pais que não estão ainda, que se aproximem de seus filhos, porque muitas vezes os casamentos acabam, mas a família permanece. Nós permanecemos pais e mães. Então, o que passou já foi, é daqui para frente. Então, daqui para frente, vamos trabalhar todos juntos, vamos seguir juntos e agora munidos de muitas informações, exercendo nossos direitos, indo atrás, exigindo que as coisas sejam cumpridas e cada um com as suas responsabilidades. Não é minha responsabilidade que a instituição não tenha condição de capacitar ou isso, aquilo. A minha responsabilidade é exigir que isso seja feito para o meu filho e cumprir o meu papel de mãe, de pai, Exatamente. de família. E nos envolver, né, com o desenvolvimento dos nossos filhos. Para quem não sabe, eu me apaixonei pela Betânia quando a gente estava lá no Rio. Eu não sei se eu estava um pouco mais sensível naquele momento, assim, mas eu assisti, acho que minha palestra era umas 2 depois da sua e tudo. Eu assisti a sua palestra, sabe quem você falava e eu voltava no tempo, porque tanta coisa que você dizia ali, e eu estava assistindo com o Zé do meu lado, o Zé é meu marido, né? E a gente assistia e eu cutucava e falava, nossa, lembra disso? Você lembra disso? Você lembra de tal coisa? E cada coisa que você falava, a gente voltava no tempo. Quando acabou a palestra, eu fui chorando te agradecer, né? E eu falo, me enche o olho de lágrima novamente, porque eu me lembro de
tudo que a gente se envolveu no desenvolvimento do Gabriel. E cada conquista do Gabriel não era só dele, né? A fono que cuida do Gabriel é a mesma, desde que ele tem 3 anos de idade. A gente já mudou psicóloga, a gente já mudou TO, mas a fono continua sendo a mesma. Mas quando a gente se envolve com o desenvolvimento dos nossos filhos, a conquista não é só do Gabriel, não é só da fono dele, é nossa. A gente consegue enxergar cada detalhe, cada conquista, né? Cada dificuldade. E quando ele conquista, nossa, a família toda comemora. É eu, é Zé, é o Caio, que sempre ajudou muito e tudo. Então, acreditem, é quase viciante se envolver no desenvolvimento do filho, porque você percebe que você pode fazer toda a diferença. E quando você se une com profissionais que amam o que fazem e tudo, a gente pode ajudar muito no desenvolvimento deles. Até onde eles vão chegar, a gente não sabe. Mas a gente vai levar os nossos filhos, os pacientes, até o melhor desenvolvimento que eles puderem alcançar. Né? Então é lindo, eu lembro desse dia assim com muito, muito carinho, porque o meu coração ficou quentinho enquanto você falava. Eu terminei de assistir sua palestra muito grata pelo que eu ouvi, mas muito grata por tudo que a gente vivenciou com o Gabriel. Né? As conquistas dele têm um gostinho diferente, porque a gente teve com ele esse tempo todo. E isso é uma coisa que ninguém vai poder experimentar. Nós experimentamos, porque a gente estava junto. Né? Então, se os pais não acreditam nisso, se envolvam. Depois a gente conversa, vocês vão ver só como é bom. É bom demais mesmo. Nossa, foi um momento assim muito especial para mim. Eu fiquei muito emocionada também, vendo a sua emoção. E porque eu estava falando ali da minha escolha de vida, da minha vida. A minha vida são vocês. A minha vida são vocês. É uma escolha que eu faço todos os dias. Eu tenho quase 24 anos de formada. E se alguém vem falar comigo sobre o meu trabalho, é a minha vida. Então eu falo com entusiasmo, assim, parece que eu acabei de sair da universidade, que eu amo o que eu faço. Essa é uma missão de vida, essa é a minha vida. E aí a gente se conectou, né? Porque estávamos falando das nossas missões. E eu fiquei muito grata de você ter vindo falar comigo. Eu fiquei muito grata e muito emocionada com aquele abraço, com aquele momento. E mal a gente sabia que 1 ano e pouco depois, quem ia te dar um mega abraço era o próprio Gabriel, né? Ai, meu Que Deus! apaixonou na tia Meu Bethânia. Deus, você lembra? E a gente tem, inclusive, a foto mais linda do universo. Tem uma foto linda do abraço de vocês, é verdade. Foi maravilhoso. É isso, a gente coloca amor no que faz, né? Como pais, como profissionais. Estamos todos juntos e continuemos juntos. Vamos ser rede de apoio uns para os outros. Isso aí. Obrigada, tá? Beijo para todo mundo Beijo para que está todo mundo, aqui. viu? Foi ótimo. Muito obrigada. Me coloca de collab aí quando Sim. quando você for subir a live, tá bom? Tá bom. Combinado. Beijo para todo mundo. Fiquem Beijo com para Deus. todo mundo.